todo grande esportista, ele tem por trás um mentor. Né? Ou o seu técnico, ou aquele cara que faz um trabalho psicológico para ele poder se desenvolver, todos. Então, se você olhar para a história, por exemplo, Ayrton Senna tinha, Oscar Schmidt tinha, Pelé tinha, todos eles têm. Que é o cara que vai ver o seu talento e vai ter a maturidade de quem é mais velho e vai te direcionar. E o empreendedor brasileiro, ele acha que ele tem que fazer tudo sozinho. Ele acha que ele tem que ser o herói do negócio dele. Eu sempre falo isso, que assim, o cara é o primeiro a chegar na empresa, é o último a ir embora. Ele tem orgulho de falar assim, joga todos os problemas para mim que eu resolvo tudo. Aí o cara tá quase tendo um ataque cardíaco, não tem tempo para nada, não tem tempo para os filhos, para a família, não tem vida, tá lá tendo um burnout, não sabe. Mas o que é isso? É não ter um direcionamento. Então, na nossa vida, tudo que a gente faz, a gente precisa ter mentores. E o nosso mentor, ele vai aparecer de acordo com o nosso momento. Não é que você vai ter um mentor para a vida inteira. Você vai ter um mentor até aquela fase. Você venceu aquela fase, vem outro, que vai te trazer um outro skill, uma outra visão, e assim consequentemente. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente precisa desenvolver muito na realidade do empreendedor brasileiro. E um outro ponto também que eu acho que é fundamental é assim, o empreendedor, de modo geral, ele não tem networking. Então, como é que eu tomo decisão? Normalmente, quando você olha a trajetória de um empreendedor, muitas vezes ele é o primeiro empreendedor da família. Então, a família dele não tem casos de empreendedores que são pessoas que, cara, eu já passei por isso. Ó, vai nessa direção, isso aqui é complicado. Ó, liga para fulano que fulano pode te ajudar. Então, o cara, ele tem que tomar decisões muitas vezes difíceis, sozinho, decisões que podem matar o negócio ou podem matar o direcionamento do negócio sozinho, de maneira solitária. E aí a gente não tem uma rede de apoio. E uma das coisas que eu acho que você vem desenvolvendo muito aqui na nossa região é criar essa rede de apoio. Eu falar, cara, você não precisa estar sozinho, você pode estar com a gente pode ir junto, a gente pode, né, trocar forças, porque a evolução é coletiva. Total. O mundo nunca vai ser melhor se só eu for melhor. Não. Se todos nós formos melhor, juntos, o mundo fica legal para todo mundo. Ser estrela é legal, mas ser constelação é mais legal. Com certeza. Né? Porque é todo mundo. E, Rafa, eu vejo o quê? Que tem tudo a ver isso com a cultura que você falou no começo, do não ensinar empreendedorismo. Sim. A gente, quando fala de empreendedorismo, fala do segredo, não conta, vão copiar a sua ideia. Cara, para! Né? Hoje a gente vive um momento, e aí nesse sentido... quando eu comecei a lecionar empreendedorismo, que eu comecei, até eu brinco que foi o Danilo, um aluno em 2013 na FATEC, a gente vai falar sobre startup, eu não tinha ideia sobre o que era. Aí eu falei, não posso mentir para ele. Eu falei, olha, Danilo, eu não sei bem o que é, mas a gente vai aprender juntos. E aí eu mergulhei, né, nessa cultura, que é o quê? Que hoje o teu concorrente é teu parceiro, exato, o seu cliente te ajuda a criar o produto, né? Mudou, tudo mudou. Então, quando a gente olha para isso de uma forma cooperativa, colaborativa e de parcerias, né, literalmente do ganha-ganha, a gente tem muito a crescer. Então, a mentalidade... por não ter o ensino do empreendedorismo, porque é coisa de americano que vende limonada na garagem. Cara, a gente perdeu muito tempo com coisas que viraram um tabu hoje, que é o que você falou. Então, assim, mas eu concorro. A gente vive numa cidade que é tão próxima da capital, mas ainda tem uma mentalidade muito... provinciana. Exato. Então, o concorrente... Cara, a gente só perde quando a gente... Né, eu brinco, ainda falo, benditos sejam os meus concorrentes que me fazem sair da zona de conforto. Então, a gente vai buscar melhorar, vai entender quem faz uma coisa legal que você pode colocar com o seu jeito. Mas por quê? Aí tem a ver com essas habilidades mais comportamentais. Falta autoconfiança, falta confiança no outro. A gente vive uma crise institucionalizada de confiança, ninguém confia em ninguém, um dá nó no outro, pernada no outro, porque a gente sabe que as instituições aqui estão totalmente desacreditadas, descredibilizadas. Então a gente precisa retomar isso. E eu acho que é o que a gente veio conversando. Talvez essas novas cabeças, ou cabeças novas em corpos mais velhos, mas que têm já uma visão de que é cooperação, é união, Rafa. Né? Olha o nosso país, olha a situação do nosso país, que triste. Poxa, com tanta potência, o povo mais criativo, quando é para fazer meme, brincadeira, zoeira, acaba o jogo, você já olha, os caras estão criando piadas lá que você fala, meu Deus, né? Então tem muita potência, mas precisa ser direcionada, mentorada e orientada para coisas que realmente mudem a vida para melhor. Total. Né? Um ponto também que eu acho que é legal, até você comentar sobre isso aqui na mesa, é que assim, eu falo bastante que o empreendedor brasileiro, ele não sabe fazer marca.
ele sabe vender produto. Então a gente é muito condicionado a commodity, né? Eu não vendo a experiência. Eu vendo simplesmente os valores, o produto. Né? Enquanto que o americano, por exemplo, ele é focado em marca. Total. Então o produto Outros é o que menos importa. Fazem lá, ele só põe a marquinha dele. E aí, isso é uma coisa que a gente também tem que ensinar ao nosso empreendedor brasileiro, né? Ele entender que, cara, hoje a gente vive a era da experiência, a gente vive a era do valor agregado, a gente vive a era da proximidade, né? É eu ouvir o meu cliente, entender como é que eu posso entregar para ele aquilo que ele gostaria. E não simplesmente medida. O meu produto para você. Exato, não é uma Ford T, não é mais bem essa isso. era. E só um adendo nisso, quando eu te vi lá na formação, que a gente foi na formação do Rafa, com o pessoal, os empresários, e quando eu vi você falando de transferir a marca pessoal para a marca da empresa, muito legal. É muito legal. E por isso que é tão importante cuidar da reputação. Sim, credibilidade. E credibilidade é uma questão que assim você conquista, né? Não é, você não compra. Esse é o ponto. Você pode sair em vários canais de comunicação, em veículos, em capa de revista, em jornal, em TV, etc. Se você não tiver um direcionamento estratégico para criar a sua credibilidade, construí-la junto ao seu público-alvo, cara, esquece. É isso. Você só vai ser um cara conhecido. E Rafa, isso é tão profundo, porque o que eu acredito? E aí, por isso que talvez Deus tenha me direcionado para a política, né? A gente vê o cenário como tá, a gente vê as pessoas tão descrentes. Você vai falar hoje, né? Esse ano, daqui 2, 3 meses, a gente tem uma eleição para a maior liderança do país, para deputados, senadores, importantíssimas funções na nossa que afetam a nossa vida, e as pessoas totalmente alheias. E quando você vai falar, elas mostram o que? Um cansaço. E eu super entendo. Eu entendo e concordo, né? Mas eu vejo assim, quando você fala disso, marca, branding, reputação, você muitas vezes na política acha que uma rede social ou algumas ações de comunicação, marketing, enfim, vão resolver. Porém, é o que você falou, isso você não compra. Então, ou você hoje numa era tão transparente, que é uma era que a gente, fora ser superficial, mas quem realmente quer buscar a informação de verdade consegue, e aí também precisa educar para isso, ou você ou você não é. Então, eu vejo que é uma era, a gente está numa era pós-verdade, né, em que narrativas são faladas, mas eu vejo chegando uma era da verdade, em que as pessoas elas vão acreditar em quem realmente é de verdade.